Questão 4, módulo 3, estudo dos gases, frente de Química Geral. Questão da Unesp, diz assim: enquanto estudava a natureza e as propriedades dos gases, um estudante anotou em seu caderno as seguintes observações sobre o comportamento de 1 litro de gás hidrogênio e 1 litro de gás argônio armazenados na forma gasosa, numa mesma temperatura e numa mesma pressão. Essa questão é uma questão sobre lei de Avogadro. Lembra o que é que diz a lei de Avogadro? Vamos lembrar juntos. A lei de Avogadro diz assim: se você tiver um recipiente com o mesmo volume, com a mesma temperatura e com a mesma pressão, mesmo que esses dois recipientes, se você tiver 2 recipientes ou mais, que tenham o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão, mesmo que esses recipientes tenham gases diferentes, o que é que você pode afirmar? Esses recipientes terão obrigatoriamente o mesmo número de mols. Se eles têm o mesmo número de mols, eles vão ter também o mesmo número de moléculas, se todos os gases forem constituídos por moléculas. CO2, NO2, N2O, ok? SO2, SO3. Se todos os gases forem constituídos por moléculas, eles terão o mesmo número de moléculas, porque nem todo gás é constituído por moléculas. Nós temos os gases nobres: hélio, neônio, argônio. Veja, o gás hidrogênio é uma molécula. O gás argônio não é uma molécula, é um átomo, é um gás nobre. Hélio, argônio, neônio, criptônio, xenônio, eles existem na natureza na forma de átomos, átomos isolados. Ora, por que esses recipientes têm o mesmo número de mol? Você deve lembrar, uma maneira da gente provar isso é você usar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, vou escrevê-la de novo, PV igual a nRT, e aí você imaginar que aqui é o recipiente A e aqui é o recipiente B, esses dois recipientes têm a mesma pressão, A e B, têm o mesmo volume, A e B, a constante dos gases é a mesma, eles têm também a mesma temperatura, A e B. Se eles têm a mesma pressão, o mesmo volume, a mesma temperatura, o R é a constante, o que é que você pode garantir em relação a esses dois gases? Eles têm o mesmo número de mol. Os números de mols de A e B são iguais. Então, vamos imaginar que eu poderia dizer que eles têm o mesmo número de mol, x mol. Mas para facilitar, eu vou dizer que eles têm 0,1 mol, ok? Então, vamos supor que aqui tenha 0,1 mol de gás hidrogênio. Aqui também vai ter 0,1 mol de gás argônio. Se eles têm o mesmo número de mol, eles teriam o mesmo número de partículas. 1 mol seria 6,02 vezes 10 a 23. 0,1 mol vai ser 6,02 vezes 10 a 22. Como o hidrogênio é uma molécula, eu coloco moléculas de hidrogênio. Aqui vai ter o mesmo número, 0,1 mol é quanto? É 6,02 vezes 10 a 22, porque 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. Você não vai dizer moléculas, porque o argônio não é uma molécula. Você vai dizer átomos de argônio, ok? Átomos de argônio. Agora, lembre-se que quando você encontra o número de moléculas, porque o hidrogênio é uma molécula, dá para você encontrar o número de átomos. Você viu isso no módulo 1, no módulo de cálculos químicos, Ora, se cada molécula de gás hidrogênio tem 2 átomos, nesse número de moléculas, quantos átomos nós vamos ter? O dobro. Então vai ser quanto, pessoal? 12,04 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Transformamos o número de moléculas em átomos. Então, veja, eles têm o mesmo número de mols, eles têm o mesmo número de partículas, Partículas, porque aqui é moléculas, aqui é átomos, 6,02 vezes 10 a 23, só que cuidado, eles não têm o mesmo número de átomos, porque o número de átomos do lado esquerdo,
No recipiente de hidrogênio é o dobro do número de moléculas, deu 12,04 vezes 10 a 22, né? Desculpem aqui, vezes 10 a 22 átomos, e ali é 6,02 vezes 10 elevado a 22 átomos de argônio. Então nós temos aí, ó, 4 itens para a gente marcar verdadeiro ou falso. Me ajude. Primeiro item, eles têm a mesma massa. Vamos lá. Quanto é a massa molar do gás hidrogênio? A massa molar do gás hidrogênio é 2 gramas por mol. A massa molar do argônio, lembre-se que isso vem nas questões, né? Ou na tabela periódica, ou lá no final da prova. A massa molar do argônio é 40 gramas por mol. Então vamos colocar a massa. Ó. Se 1 mol de hidrogênio é 2 gramas, 0,1 mol vai corresponder a quanto? A 0,2 gramas. Então eu vou colocar aqui, ó, que eu teria 0,2 gramas de hidrogênio. Porque do mesmo jeito, se 1 mol é 40 gramas, 0,1 mol vai ter quanto? 4 gramas. 4 gramas de argônio. Então o primeiro item é um item falso, porque ele diz que esses dois recipientes têm a mesma massa. Não tem. O recipiente de hidrogênio, se eu considerar que ele tem 0,1 mol, ele tem 0,2 gramas. E o recipiente de argônio, se ele tiver 0,1 mol, ele tem 4 gramas, então ele não tem a mesma massa. Item 2, eles se comportam como gases ideais. Verdadeiro. Ora, se fosse um gás real, ele teria que dizer na questão. Nós estamos considerando que esses gases são gases ideais. Quais são as principais características dos gases ideais? Que não existem interações intermoleculares entre as partículas, né? Portanto, as partículas estão com colisões perfeitamente elásticas e não há nenhuma interação entre elas. E o gás ocupa todo o espaço, o gás é formado por imensos espaços vazios e ocupa todo o recipiente. Nós vimos os postulados, né, da teoria cinética dos gases, e o gás ideal, ele obedece a esses postulados. As colisões são perfeitamente elásticas, tanto nas moléculas colidindo entre si, como também com as paredes do recipiente. Não existem interações intermoleculares. O volume das partículas é desprezível em relação ao volume do recipiente. As interações intermoleculares não existem. Beleza. Então, comportam-se como gases ideais. Tranquilo, verdade. 3. Tem o mesmo número de átomos. Falso. Eles não têm o mesmo número de átomos, porque o recipiente da esquerda tem 12,04 vezes 10 elevado a 22 átomos de hidrogênio. E aqui é 6,02 vezes 10 elevado a 22 átomos de argônio. Falso esse item. E o item 4 tem o mesmo número de mols. Aí sim, eles sempre vão ter o mesmo número de mols. Só que nem sempre vão ter o mesmo número de moléculas, porque um pode ser molécula e o outro pode ser um átomo, e nem sempre também poderão ter o mesmo número de átomos, ok? Então, esse item 4 é verdadeiro. 2 e 4 sendo verdadeiros, a gente marca a letra D de dado. Veja bem, se esse recipiente tivesse H2 e o outro recipiente tivesse O2, aí sim, eles teriam o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas e o mesmo número de átomos. Por quê? Porque eles são moléculas, tanto o H2 como o O2, e também teria o mesmo número de átomos, porque para passar o número de moléculas para o número de átomos, eu ia multiplicar por 2 e por 2. Agora, se fosse o H2 e o CO2, o que é que você poderia dizer? Eles teriam o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas, porque todos os dois são moléculas, mas eles não teriam o mesmo número de átomos. Por quê? Porque aqui, para você encontrar o número de átomos, você ia pegar o número de moléculas e multiplicar por 2. Aqui, para encontrar o número de átomos, você ia pegar o número de moléculas e multiplicar por 3. Tá certo? Então, dependendo da situação, você poderá ter o mesmo número de mols, o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas, o mesmo número de átomos, ou então apenas o mesmo número de mols e o mesmo número de moléculas. Vai depender de qual tipo de gás que está em cada recipiente. E você, no nosso módulo de cálculos químicos, você aprendeu a dizer o número de moléculas, o número de átomos, dependendo do tipo de cada substância que está no recipiente. Então, resolvida a questão de número 4, uma questão bem interessante sobre lei de Avogadro. E você marcou a letra D. Voltamos já já
para resolver a próxima questão.